Glória a Deus. Então vamos abrir a nossa Bíblia. Atos, capítulo 23, do verso de número 1 até o 11. Atos, capítulo 23, do verso de 1 até o 11. Eu denominei essa mensagem Como encontrar forças para vencer em tempos de crise. Como encontrar forças para vencer em tempos de crise. Eu vou ler aí na versão que está passando aí no projetor, porque a minha versão é a nova versão internacional e essa é diferente. Vamos lá. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com alguns anciãos e um certo Tertúlio, orador, os quais fizeram perante o governador queixa contra Paulo. Sendo este chamado Tertúlio, começou a acusá-lo, dizendo: visto que por ti gozamos de muita paz e por tua providência são continuamente feitas reformas nesta nação, em tudo e em todo lugar reconhecemo-lo como toda a gratidão, ó excelentíssimo Félix. Mas para que não te tenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouça por um momento. Temos achado que este homem é uma peste e produtor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo, e chefe da seita dos nazarenos, o qual tentou profanar o templo, e nós o podemos, conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Mas sobreveio o comandante Lísias, Nolo tirou dentre as mãos com grande violência, mandando aos acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo examinando poderás certificar-te de tudo aquilo que o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: porquanto sei que há muitos anos és juiz sobre esta nação, com bom ânimo faço a minha defesa. Pois bem, podes verificar que não há mais de 12 dias subi a Jerusalém para adorar, e que não me chamaram no templo, discutindo com alguém, nem amotinando o povo, quer nas sinagogas, quer nas cidades. Amém? Glória a Deus. Queridos, em primeiro lugar aí eu vou pedir para o pessoal que está da mídia, ver se tem como, não sei se tem como, baixar uma versão mais explicativa aí, de preferência a nova tradução na linguagem de hoje, que ela é muito boa. Ela faz uma diferença muito grande para que nós possamos entender o texto. E nós estamos aqui, queridos, diante de uma situação em que Paulo, ele estava preso. Paulo, ele estava preso, e de repente ele foi levado no fórum, e lá no fórum ele estava sendo julgado. Lá no fórum ele estava sendo julgado, ele teve o seu direito de defesa, e na hora do seu direito de defesa ele apresentou as suas alegações. Mas nós já sabemos qual era a intenção daqueles religiosos. Nós já sabemos qual era a situação a qual eles haviam colocado Paulo ali, o para que Paulo estava ali. Como eu falei aqui no texto, no versículo de número 11, eu só quero estudar com você hoje. Peguei esse texto todo, eu quero dar uma ênfase aqui. Eu grifei o versículo
4, 5. No versículo 4, os homens que estavam perto de Paulo perguntaram: você está insultando o grande sacerdote, o servo de Deus? Aí no versículo 5, e Paulo respondeu: meus irmãos, eu nem sabia que ele era o grande sacerdote, pois as escrituras sagradas dizem: não fale mal de nenhuma das autoridades do teu povo. Eu quis, na hora que eu era tarde, eu estava dando uma repassada, eu só grifei esse versículo para nós, para servir aí como um enriquecimento para a nossa aula de amanhã. Como é importante. Paulo havia tomado, é por isso que eu falo que algumas traduções elas são bem mais explicativas. Paulo havia tomado um tapa na cara. Ele tinha acabado de tomar um tapa na cara. Aí ele falou: peraí, vocês me trouxeram aqui para ser julgado e me tratam dessa maneira? Isso é contra a lei. Eu sou fariseu, filho de fariseu, e eu tenho direito, eu tenho meus direitos. Então, aí eles questionam Paulo: você está questionando, está indo acima da autoridade do grande sacerdote, o servo de Deus. E ele fala: meus irmãos, eu nem sabia que ele era o grande sacerdote, porque está na lei que eu preciso respeitar as autoridades constituídas. Então nós vemos aqui que mesmo em uma situação totalmente arranjada, mas Paulo, ele reconheceu a autoridade naquele lugar. Amém, queridos? Mas baseado aí no versículo 11, nós vamos ver aí três tópicos de como nós vamos encontrar forças para podermos vencer no tempo da tempestade, no tempo do dia mau, nos tempos de crise, nas situações em que nós nos encontramos, assim como Paulo, encarcerados, sem conseguir enxergar uma luz no fim do túnel. O que nós precisamos fazer? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que Jesus, Ele sempre está do nosso lado. O versículo 11, na parte A, diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, no meio da noite, quando estava sozinho na escuridão daquele calabouço, Paulo sente uma presença diferente com ele. O Senhor Jesus, a quem ele conheceu no caminho de Damasco, agora chega no momento em que ele mais precisa. Interessante que da outra vez que ele teve um encontro com Paulo, foi um encontro de confronto. Lembra, lá em Damasco? Paulo, por que me persegues? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí aconteceu tudo aquilo, ele caiu cego, e aí foi encaminhado, e aí que houve aquela transformação. Mas nós vemos aqui que num primeiro encontro assim pessoal, face a face, ele teve um encontro de confronto, ou seja, houve um encontro com Deus. E quando há um encontro com Deus, precisa ter transformação. Agora nesse outro confronto, nesse outro encontro, é um encontro de acalanto, é um encontro para dizer assim: olha, Paulo, estou com você, cara, você não está sozinho não. Você pensa que você está sozinho? Você pensa que eu ia deixar você sozinho? Aquele dia lá em Damasco que eu encontrei com você, que eu propus para você uma mudança de vida, prometi para você que eu estaria convosco todos os dias da sua vida, e eu estou convosco todos os dias da sua vida. Eu jamais te deixarei sozinho. É assim que Deus faz nas nossas vidas, queridos. Ele nunca nos deixa sozinho, baseado numa vida reta diante do Senhor, assim como Paulo, com uma certeza de que tem feito a vontade de Deus.
ao lado. E o texto é muito claro quando diz que ele chega ao lado. E aqui eu vejo uma outra coisa interessante, queridos. Uma outra coisa interessante. Jesus, ele não se põe lá na frente. Jesus, ele não aparece lá no alto, que as pessoas, que Paulo pudesse ver ele. O texto diz que ele se põe ao lado. Isso me leva a entender, queridos, que Jesus, ele está conosco todos os dias da nossa vida. Como diz a palavra do Senhor, Ele fala conosco através do louvor, Ele fala conosco através da palavra, Ele fala conosco nos sonhos, Ele fala conosco em todos os momentos. Mas quando nós mais precisamos, quando nós estamos passando por aquele momento de luta, quando nós estamos passando por aquele momento em que nada mais parece dar certo, Ele está do nosso lado, porque Ele é presente, Ele está ombro a ombro. Ele fala: olha, pode recostar no meu ombro, porque eu estou aqui, queridos. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que não nos desampara, que está presente nos piores momentos das nossas vidas. Ele não nos deixa sozinho. Jesus está contigo o tempo todo, mas quando você mais precisa, aí Ele se coloca do seu lado. Para assim como diz o profeta Isaías, lá em 43, versículo 2, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando passares pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama arderá em ti. Nas horas mais difíceis, Ele está mais perto ainda, para nos ajudar, para nos enxugar as nossas lágrimas, e para curar e sarar as nossas feridas. Esse é o Deus que nós servimos, queridos. Um Deus que tem cuidado de nós. Hoje nós conversávamos de um outro assunto também, e tem a ver com o discipulado. E eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer para você mais uma vez, a nossa nova forma de discipular, o nosso novo formato do discipulado 1 a 1. Você, discípulo, procura o seu discipulador. Se você não procurar o seu discipulador, é sinal que você não quer ser discipulado. E nós não vamos obrigar ninguém a fazer aquilo que ele não quer. O discipulado não pode ser peso. E a partir do momento que você deixa de procurar o seu discipulador, é sinal que você não quer ser discipulado. Essa é a orientação que eu estou passando por supervisores, que são todos meus discípulos, e estou pedindo para que eles passem para os líderes de célula, estou pedindo para que eles passem para os membros da sua célula, é para toda a igreja. Sabe por quê, queridos? Existem algumas situações que a impressão que dá é que o discipulador, o pastor, às vezes se preocupa mais com alguns pais aqui, de alguns problemas que os seus filhos estão enfrentando. E aí, para não ser demais, para você, discípulo, que tem compromisso, que está levando a sério a obra do Senhor, para você não se frustrar, nós estamos utilizando esse método, essa metodologia. Então, valorize o seu discipulador, procure o seu discipulador. A partir do momento que você não o procura, você está dizendo que ele não é suficiente para você, você está dizendo que você é superior a ele. Tem algum problema, tem alguma situação, alguma coisa deu errado, não deu certo? Então faça como a palavra do Senhor nos ensina. Vai ter com Ele. Abre o teu coração, seja sincero. Olha, eu não te procurei porque eu compartilhei algo com você e você compartilhou com outra pessoa. Eu fiquei chateado por isso, alguma coisa. Abra o teu coração, mas valorize o seu discipulador. Amém? Só um parênteses para nós entrarmos no segundo ponto que nós precisamos fazer para conseguir vencer em tempos de crise, em tempos de luta, baseado nessa experiência de Paulo. O versículo 11, na parte B de bola, Jesus, ele se aproxima lado a lado com Paulo e fala assim: coragem. Coragem. Jesus fala com você. Você tem ouvido a voz de Deus? Você que tem passado por momentos de luta,
Você que tem passado por momentos de escuridão, você tem ouvido a voz de Deus? Jesus, ele fala com você constantemente, queridos. Pode não ser nesse mesmo tom que Paulo ouviu de Jesus, lado a lado com ele ali, mas ele fala com você. Ele fala com você através da palavra, através do louvor, através do seu discipulador. Jesus fala conosco. Paulo reconheceu aquela voz firme e suave do Senhor falando ao seu ouvido. Paulo, tenha coragem. Que som maravilhoso, queridos. A voz de Jesus, que tem autoridade sobre todas as coisas, nesse momento estava dando uma ordem legal para Paulo, estava enchendo o coração de Paulo de energia, estava assim como um balão, quando nós sopramos, quando ele se infla, eu imagino o coração de Paulo se enchendo da unção, do poder de Deus. Paulo, coragem, e é isso que Deus fala para mim, para você nessa noite. Marcos, coragem. Alaide, coragem. Carmelita, coragem. Everton, coragem. João, coragem. Gabriel, coragem. Igreja de Jesus, coragem. Tem muita gente que não avança, sabe por quê, queridos? São covardes diante das situações adversas. No mundo nós teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo, temos que ter coragem para enfrentar todas as situações adversas. Não podemos recuar, antes temos que avançar, nós temos um alvo. Tem tanta gente que está avançando que nem o povo quando saiu lá do Egito, lá da escravidão, e avançando, de repente começa a murmurar, mas por quê? Uma viagem que era para durar uma semana, durou 40 anos, e que a direção qual era? Era a Shekinah de Deus, e toda vez que eles murmuravam, toda vez que eles reclamavam, mais uma voltinha, mais um ano de voltinha aí, vai dar mais uma voltinha no deserto, mas dá mais uma voltinha. Tem gente que está dando uma volta atrás da outra. A promessa, acabou de passar perto. Quando está para chegar, dá para pôr a mão. Reclama, murmura, pensa em desistir. Sai atirando, colocando culpa na igreja, no pastor. Colocando a culpa em Deus. Falando que não deu certo por causa disso, por causa daquilo. E acaba deixando de vencer, acaba deixando de tomar posse da sua vitória, porque continua reclamando, e Deus continua falando, e Deus traz você hoje aqui para ouvir, Ele dizer para você, coragem, tenha bom ânimo. Foi assim com Josué, foi assim com Gideão, foi assim com Elias, foi assim com Paulo, foi assim com o pastor Marcos, é assim com a igreja, é assim com você. Tenha bom ânimo, tenha coragem, Jesus está dizendo, tem bom ânimo, tem coragem, porque eu venci o mundo, e essa vitória, eu conquistei não para mim, porque o Pai me deu toda a autoridade, eu conquistei para você, Gabriel, eu conquistei para você, Alain, eu conquistei para você, Riso, eu conquistei para você, Alaide, eu conquistei para você, César, eu conquistei para você, igreja de Jesus. Eu vim, Jesus veio, Ele pagou o preço da sua própria vida, Ele pagou o preço de morte, para que você tenha vida, e tenha vida em abundância. Não é qualquer vida não é qualquer coisa não, é vida em abundância. É para isso que Deus veio aqui na terra, é para isso que Ele pagou esse alto preço, para que você tenha vida em abundância. O coração de Paulo deve ter se enchido naquele momento, queridos. O coração de Paulo devia estar a ponto de explodir com a alegria do Senhor, que é a nossa força. Deus, Ele chega próximo dele, fala com ele. Coragem, Paulo. Coragem. Ele não preparou um sermão, como eu estou preparando esse sermão, para falar um versículo. Eu estou usando praticamente 40 minutos, para ver se você entende, que Deus tem vitória para você. Jesus, Ele foi direto. Paulo, coragem. Aquela palavra de Jesus, foi a força que Paulo precisava.
Aquela palavra de Jesus, ela alimentou Paulo. Uma só palavra de Jesus, queridos, é o suficiente para mudar a nossa história. O mundo todo foi criado pelo poder da palavra. E haja luz, e haja as águas no meio do firmamento, e haja os animais da terra, os animais que voam, e os animais subaquáticos. Com o poder da palavra, Deus pode mudar a sua história. Mas será que você tem ouvido a palavra do Senhor? Será que você tem ouvido a palavra de Jesus? Ou tem ouvido a palavra do papagaio que fica do seu lado às vezes? Pipipi, pipipi, não tem jeito, para que você vai? Não adianta, olha, por que isso? Olha, não vai adiantar nada, não adianta. Encontro? Para que encontro? É R$160 jogado fora e não vai dar, é besteira isso aí, é conversa fiada. O Deus que opera lá, opera aqui também. Você pode, o Deus que opera lá também está aqui, pela televisão. Olha, a igreja somos nós, isso e aquilo. Conversa do diabo para impedir que a sua bênção chegue sobre a sua vida. Chega, nós não podemos mais fechar os nossos ouvidos quando Deus quer falar conosco. Se você não tem ouvido a voz do Senhor falar ao seu coração, se você não tem sentido a presença de Deus testificando o que Ele quer para a sua vida, então ore, queridos, ore. Se dedique através do jejum, da oração. Nós estamos aí numa campanha de 40 dias, entre nessa campanha, fique firme. Mas eu já fiz, a minha célula estava marcada para a semana que vem, agora só daqui 2 semanas. Continue, fique firme, coloque propósito, escolha 1 dia, 2 dias na semana, jejue, consagre a sua vida ao Senhor. É o melhor investimento que nós temos, consagração a Deus. Terceiro lugar, Jesus te garante a continuidade. A parte C do versículo 11 diz: pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Paulo estava em Jerusalém, tinha acabado de dar o testemunho de sua conversão, e por isso ele foi preso, queridos. E ali, para muitos ali, era a última prisão dele, a última passagem dele. E Jesus deu uma garantia para Paulo, que aquela não seria a sua última noite. Ele continuaria pregando, queridos. O Senhor Jesus apontou para Paulo o seu destino, que seria dar testemunho do Evangelho lá em Roma. Talvez ele nunca tivesse pensado nisso. Caramba, de Jerusalém a Roma. Você já viu no mapa a distância? As bíblias de estudo que tem toda a viagem missionária de Paulo. Então, por curiosidade, vai lá depois ver a distância. Talvez ele nunca teria pensado de lá. Às vezes você nunca pensou que Deus tem algo tão grande para você. Talvez você nunca pensou, mas Deus ele tem preparado um caminho, e daqui a pouco a Igreja Batista em Células Alfa vai estar abrindo um trabalho, porque eu creio que isso vai acontecer. Eu creio em nome de Jesus. Foi primeiro aqui em Praia Grande, mas no meu coração nós íamos iniciar a nossa multiplicação de igrejas lá no Vale do Jequitinhonha. Às vezes Deus tem esse plano para você. Nós estamos indo agora em setembro para Moçambique. Amém? Estamos indo para Moçambique agora em setembro, queridos. Às vezes Deus está preparando já, vamos espiar a terra, para que nós possamos implantar uma igreja lá em Moçambique. Acredito num Deus que pode todas as coisas. E pode ser que você faz parte desse plano, queridos. Pode ser que você faz parte desse plano. Mas eu não posso, mas eu não quero, mas eu não entendo, mas eu não... Paulo era um perseguidor de cristão, e Deus tinha um plano para ele: pregar o Evangelho na Europa. E ele cumpriu com o seu chamado. A promessa de Jesus se cumpriu.
Jesus livrou Paulo de uma cilada dos judeus. Queridos, eu não vou ler esse texto que é muito grande, mas depois eu quero que você leia. Lá está em Atos capítulo 23, do versículo 1 até o 21. Os judeus prepararam uma cilada. Eles mandaram lá, esqueci o nome lá do camarada que ele mandou. Vai lá e chega lá, pega ele, traz ele para cá, e nós vamos ficar de campana aqui, eu e mais 40 caras eu quero ver, de hoje ele não passa. E olha, interessante que eles apregoaram, eram religiosos, eles apregoaram, eles oraram, interessante, eles oraram dizendo: não vamos comer, nós não vamos beber até que nós tenhamos ceifado a vida desse camarada que tem blasfemado o nome de Deus. E eles fizeram uma campana, mas, salvo engano, a irmã de Paulo, uma coisa assim, um dos cristãos ouviu, foi e avisou. Aí o rei daquele local lá, o rei fez o quê? Pegou uma guarnição de mais de 200 homens, carroças, e colocou o exército para proteger, e levou Paulo, mas protegido por um exército, queridos. É por isso que a palavra do Senhor diz que 10.000 cairão ao seu lado, 1.000 à sua direita, e você não será atingido, porque aquele que crê pode e verá o melhor de Deus acontecer sobre a sua vida. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque Deus é o nosso escudo e broquel. Deus é o que nos guarda, Deus é o que nos guia, Deus é o que cuida de cada um de nós. Paulo tinha essa convicção, queridos. Em sua caminhada até Roma, ele testemunhou para o governador Félix. Depois desse livramento, ele foi até o governador Félix e a sua esposa Drúzila, está lá no capítulo 24, também não vai dar tempo de ler. Ele testemunhou também do Evangelho de Cristo para o governador Festus e para o rei Agripa e a rainha Berenice. Na viagem sobreveio a ele também um naufrágio, e finalmente ele chegou a Roma, onde ele teve a oportunidade de pregar e viver tempos de normalidade, tempos de calmaria. Cerca de 2 anos ele teve tempo de calmaria. Ele alugou uma casa, ele conseguia pregar o evangelho tranquilamente. Cerca de 2 anos. Quando Deus tem um plano na nossa vida, queridos, nós podemos estar encarcerados, nós podemos estar com os nossos olhos tampados, nós podemos não enxergar uma luz no fim do túnel, mas aquele que tem o poder sobre tudo e sobre todas as coisas, ele move montanhas, ele desbarata exército, ele coloca exército sobre a sua disposição, para que o plano dele aconteça na sua vida, e que você possa cumprir esse plano com tempos de tranquilidade. Está difícil, está complicado, a luta está grande. Deus nos diz através desse texto que os tempos de refrigério estão chegando. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem sabe, queridos, essa é a noite da sua alegria. Na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria, queridos. Nós temos que crer nessa palavra, nós temos que viver essa palavra na sua essência. Deus, ele tinha um propósito. Nós pregamos há pouco tempo atrás a respeito desse naufrágio que Paulo sofreu. E nessa semana passada, até comentei com algumas pessoas aqui, nós pegamos 2 tempestades no mar. A primeira, nós estávamos indo a caminho da Queimada Pequena. Quando nós vimos a tempestade, aí eu conversei com um cabo que é mais experiente, falei: e aí, cara? Ele falou: vamos ver se a gente consegue chegar lá, e aí a gente se esconde ali atrás da queimada, espera a tempestade passar. Pauleira, aumentamos a velocidade, daqui a pouco o motor começa a apitar, morre o motor e a gente para, tem que fazer manutenção no motor, e a tempestade vem vindo, aí catou a gente, e mexe para cá, e mexe para lá. E aí você no meio do nada, no meio do monte de água.
Graças a Deus não houve muita alteração no mar, não subiu demais, era mais vento, trovões, relâmpagos, chuva. E aí, um dos componentes da guarnição falou: caramba, meu, falou brincando, será que a gente vai morrer? Eu falei assim: ixi, estou tranquilo quanto a isso. Tem tanta coisa para eu fazer para Deus ainda, não vai ser hoje, não chegou meu dia ainda não. Aproveitei a oportunidade para pregar o evangelho. Aí daqui a pouco passou a tempestade. Bom, e agora? Não, agora vamos seguir rumo terra. Zero a bússola e vamos embora. Aí viemos. Daqui a pouco outra tempestade, já chegando aqui na área. Queridos, nós podemos até enfrentar algumas tempestades. Eu não estou dizendo, e a palavra do Senhor, ela nos deixa muito conscientes disso. No mundo nós vamos ter aflições, queridos, mas nós precisamos ter bom ânimo. Nós não podemos subjugar as tempestades. Nós não podemos entender que a tempestade é porque eu pequei. Nós não podemos entender que as lutas é porque eu não sou merecedor. Não, que nós vamos passar por lutas, por tempestades. Nós estamos sendo aperfeiçoados para podermos ser dignos e merecedores de morar na eternidade com Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por luta, nós vamos passar por tantas situações, queridos. Mas nós temos que continuar com o nosso ânimo firme no Senhor. Jesus tem um plano de paz para você. Se você viver o propósito de Deus em sua vida, Ele te garante a vitória. Assim como Ele mostrou para Paulo o que Ele queria dele, Ele também pode revelar a você o que Ele quer que você alcance pela fé. E Ele pode te levar muito além do que você imagina. Viva os propósitos de Deus na sua vida. Os seus propósitos não vão levar a lugar nenhum. Ou melhor, vão levar sim para o buraco. Vão levar sim para longe de Deus. Sabe por quê, queridos? O nosso coração nos engana. O nosso coração nos engana. Se o nosso coração fosse a voz da razão, nós não víamos. Hoje todo o canal que você... Toda reportagem que você assiste está falando de alguma mulher que foi agredida, que o homem agrediu, que isso e aquilo. Se o nosso coração fosse a voz da razão, nós só casaríamos com a princesa e com o príncipe dos nossos sonhos, não é assim? Carla levantou a mão ali, ó. Receba o príncipe da sua vida, Carla. Muitas vezes nós queremos o príncipe, mas o nosso coração nos leva a nos envolver com o sapo. E você que é crente, tem que orar para que Deus venha transformar o coração dele ou dela, porque você fez uma promessa que é para sempre. Amém, queridos? Deus tem o melhor para cada um de nós. Quando você achar que a caminhada está difícil, quando você estiver desanimado, lembre-se dessas lições que Paulo nos ensinou nesses versículos. Ele está no momento que você mais precisa, você nunca está sozinho. Não pense que você está sozinho, Ele está do seu lado, Ele não está lá em cima, Ele não está lá embaixo, Ele está do seu lado. Ele fala ao seu coração, Ele tem falado com você. Muitas vezes você está com seus ouvidos tampados, você não quer ouvir, você prefere não ouvir, porque muitas vezes nós somos advertidos por Deus, mas nós só queremos receber palavras de vitórias, de bênção. Quando vem uma advertência, quando vem um não, e Ele garante a vitória, mostrando o propósito dEle para a sua vida. Amém, queridos? Você possa viver o propósito do Senhor na sua vida. Essa vai ser a palavra que nós vamos compartilhar na célula na próxima quinta-feira. E eu espero que você reflita nas perguntas. Eu espero que você possa buscar de Deus, para que você possa seguir os passos que Paulo seguiu,
para que ele pudesse, para que o propósito pudesse se cumprir. Eu fiquei de ler um texto aqui, Atos capítulo 28, versículo 30. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado, e recebia todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Depois de quase ter a sua vida ceifada pelos seus acusadores, depois de quase ter a sua vida ceifada pelos religiosos que armaram ciladas, depois de ter quase a sua vida ceifada durante o naufrágio, depois de tantos livramentos, Deus deu um tempo de paz, de refrigério, para que o propósito dele se cumprisse na vida de Paulo, e ele tranquilamente pregou o evangelho. Que nós possamos seguir os passos de Paulo. Vamos ficar de pé, queridos. Senhor, nós te exaltamos, papai. Nós bendizemos o teu santo nome, nós agradecemos por este culto, por esta palavra. Nós agradecemos por esta igreja. Nós agradecemos por esta liderança. Oh Deus, nós agradecemos por estes supervisores, que tem sido, Senhor, uma bênção na minha vida, Senhor. Porque sozinho eu, com certeza, não conseguiria. Mas glória a Deus que o Senhor tem colocado pessoas dedicadas à tua obra, ao teu ministério, para se unir a mim, a minha esposa, se unir à liderança dessa igreja, para pregar o teu evangelho, para cuidar, Senhor, desse rebanho. Eu agradeço por cada discipulador que tem levado a sério a sua vida de discipulador, tem honrado, tem orado pela vida do seu discípulo. Eu oro, Senhor, e agradeço pela vida de cada líder de célula que tem se dedicado pela sua célula, por cada anfitrião, Senhor, que tem aberto a sua casa para receber a tua igreja. Eu oro, Senhor, eu agradeço por cada vida aqui, Senhor, e peço que as bênçãos do Senhor venham sobre cada vida, venha sobre cada casa. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa ministrar no coração de cada um aqui possa refletir na tua palavra, naquilo que foi ensinado, que nós possamos praticar isso dia a dia. Que a tua palavra diz: sejam praticantes e não somente ouvintes da minha palavra. Que nós possamos cumprir o ID do Senhor, que nós possamos ser aprovados pelo Senhor, para podermos chegar a um ponto, assim como Paulo, de dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer para mim é lucro, porque eu estarei com Ele. Nós te agradecemos por essa noite, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra, no nome de Jesus. E as palmas louvem ao Senhor. Aleluias.